Olá, eu sou Múria Eu sou o Raulney. e nesse vídeo a gente vai apresentar como usar um LCD e um teclado matricial no 8051. Nessa aplicação a gente pensou usar o LCD como se fosse um display em um cofre, que aí aparece digitar a senha e a gente digita e ele informa se está certo ou se está errado a senha. Bom, para a ligação do 8051, a gente seguiu as instruções do datasheet dele. A gente tem ali o bloco de gerar o cristal, o clock, tem ali o bloco do reset. E para a ligação do LCD no 8051, a gente separou a porta P1 para conectar nos pinos de dados do LCD. O pino P1.0 até o pino 7, a gente vai enviar dado ou informação. O pino de Enable, RW ou RS, a gente ligou aqui na porta P3, indo do P3.5 até o P3.7. Esses pinos são responsáveis por gerenciar, controlar o LCD, enviar dados e informação para o LCD se a gente está enviando uma instrução ou um dado. A ligação do LCD, a gente seguiu também as instruções do datasheet dele. A gente ligou o pino VSS no terra, o VDD a gente ligou na fonte de energia, no power, e o VEE, que é o pino responsável por controlar o brilho do LCD, a gente ligou em um potenciômetro. Bom, para o teclado matricial, a gente utilizou a porta P2, utilizando os pinos P0 até o P6. As linhas variando do 0 ao 3 e as colunas do 4 ao 6. Na lógica do LCD, como dá para ver aqui na aplicação, ele fica variando o 0 entre cada uma das linhas. Que a gente pegou uma lógica assim, envia 1 para todas as linhas e as colunas e aí permuta o 0 nas linhas. Se, por exemplo, a linha A for 0, a gente para nela e vê se C1, C2 ou C3 foi pressionado, porque se pressionar vai enviar 0. Por exemplo, aqui eu vou escolher a linha 1 e a coluna 2. A linha 1 foi para 0 e quando eu clico ele envia esse 0 da linha para a coluna. A linha 2 que enviou para a coluna 3. E assim a gente consegue encontrar qual que foi o botão clicado no teclado matricial. E aqui no display, aí a gente escreve a senha e ele fala se a senha está errada ou a senha está certa. Por exemplo, 5689, não é a senha, aparece a senha errada. A nossa senha, que é uma senha muito difícil, é 1234. E quando a gente escreve 1234, ele informa bem-vindo. Bom, agora a gente vai para a parte do código. Para o display LCD, a gente criou um tipo de biblioteca. Então, a gente vai começar explicando essa biblioteca para facilitar o entendimento do código depois. A gente criou aqui uma rotina que é para enviar uma instrução para o LCD. A gente vai usar muito essa rotina para inicializar o LCD. Bom, essa rotina aqui, a gente começa salvando o dado do acumulador, que a gente sempre vai precisar enviar como parâmetro o que a gente quer gravar no acumulador. Então, para não perder esse valor, a gente salva na pilha. E a gente manda aqui, chama a rotina BuzzCheck. Essa rotina vai verificar se o LCD está livre para executar uma nova instrução. Agora a gente explica ela. Embaixo a gente vai recuperar o valor do acumulador usando a instrução POP. Esse acumulador, lembrando, vai estar gravando algum parâmetro que a gente quer gravar, mandar para o LCD. Embaixo a gente vai zerar o pino RW e o RS. Isso aqui é padrão para enviar alguma instrução, de acordo com o datasheet. E aqui embaixo a gente vai fazer o envio para o pino do LCD, a instrução que a gente quer mandar. Logo em seguida a gente seta o pino do Enable para gravar e enviar essa informação para o LCD, dá um intervalo aí de 1 microsegundo e zera o pino Enable. Assim a gente conclui um ciclo de envio. A rotina send_data, que serve para enviar um dado, um caractere para o LCD, é basicamente a cópia do send_init. A diferença é que o pino RS vai estar setado, o resto é igual, então é desnecessária a explicação dele. Bom, aqui a gente tem a rotina BuzzCheck. Essa rotina aqui é a que vai verificar se o LCD está livre para receber uma nova informação, executar alguma instrução ou gravar algum dado. A gente vai começar ela definindo aqui os pinos que estão conectados ao LCD como entrada, mandando FFX.
a gente vai setar o RW e zerar o RS. Isso aqui é a definição do datasheet para ler a flag buzz. A gente vai logo em seguida setar o enable, dar um intervalo de 1 microsegundo, e a gente lê o pino do LCD para o acumulador A. Assim a gente vai ter a informação da flag. A gente zera aqui o ciclo de leitura, zerando o enable, e em seguida a gente faz um jump bit no pino 7 do acumulador. Esse é o pino onde vai estar salva a informação da flag do buzz. Se ele for 1, significa que o LCD está ocupado e não pode receber instrução nova. Se ele for 0, a gente pula para a linha de baixo e executa o que quiser, seja envio de instrução ou dados. Se for 1, a gente fica no ciclo aqui esperando ele zerar. Para o Clear Display, a gente faz a limpagem do display. A gente chama o BuzzJack para ver se o display não está executando mais nada e só executar isso quando parar. E aí a gente envia a instrução de limpagem do display. Essas instruções todas estão no datasheet. E aí envia essa instrução. Para o display on é onde a gente vai definir algumas informações importantes para utilizar o display, que é se o cursor ele vai ficar ligado ou desligado e se ele vai ficar piscando. Então a gente envia essas informações que são definidas nos últimos bits e informando se quer que ele esteja ligado, se quer que esteja ligado o display e se ele esteja piscando também. E a gente envia essa instrução. O second line a gente faz para pular para a segunda linha para escrever alguma coisa. A gente faz o BuzzCheck e envia o valor de C0, que é o primeiro valor de endereço na segunda linha do display. E envia também a instrução. Bom, aqui embaixo a gente tem a nossa tabela Words, que é onde a gente vai definir as frases que a gente quer mandar para o LCD. A gente definiu aqui a frase de digite a senha, bem-vindo e senha errada. Esse caractere que fica entre cada frase, ele é o caractere nulo, representado em ASCII. Esse DB aqui é a instrução de definir um byte na memória de programa do 851. Se a gente quiser escrever a frase digite a senha, por exemplo, no LCD, a gente vai ter que passar como parâmetro para a rotina de write table o valor A, o valor de acumulador igual a 0 hexa. Por que esse valor? Aqui, a frase digite a senha começa o primeiro dígito dele na posição 0 da nossa tabela, Words. Então, a nossa rotina de envio vai pegar esse parâmetro, que é 0, no caso dessa frase, vai somar com o valor aqui do endereço de Words e vai escrever essa frase até encontrar o caractere nulo, que é 0. Caso a gente queira escrever a frase bem-vindo, o parâmetro que a gente vai mandar para o acumulador antes de chamar a rotina de escrita vai ser o caractere, vai ser o valor em hexadecimal que representa o endereço do dígito B, que é 15 hexa. A gente passa 15 hexa para o acumulador e chama a rotina de escrita. Dessa forma, ele vai escrever essa frase a partir desse bit até chegar no bit nulo, que é Ctrl+0. E o mesmo se aplica a essa outra frase, sem errada. A rotina que faz esse envio, que é a write table, ela começa movendo o endereço de words para o DPTR. O DPTR é o nosso registrador de 16 bits, que aponta para a memória de programa do 851. A gente vai ler esse endereço, onde está o começo da nossa frase, vai mover para o DPTR, vai salvar o nosso parâmetro que vai estar salvo no acumulador, vai mandar ele para a pilha, vai verificar se o LCD está livre para receber uma informação nova. E embaixo a gente vai pegar esse dado de volta da pilha e manda de novo, porque a gente vai manipular o acumulador e não pode perder esse parâmetro. Aqui nessa rotina de move-c, nessa instrução, a gente vai somar o endereço que está em DPTR, vai representar ali o primeiro dígito da nossa frase, o primeiro caractere, que no exemplo de digite uma senha vai ser a letra D, vai somar o endereço desse caractere com o nosso parâmetro A. Como o nosso parâmetro é 0, no caso de digite uma senha, isso aqui vai resultar no próprio endereço do caractere D. A gente vai pegar, então, o valor para quem esse endereço está apontando,
que vai ser o caractere D em si. Vai pegar esse caractere em ASCII e mover para acumulador A. Aqui a gente vai verificar se a gente já leu toda a frase, que a gente faz o seguinte: a gente faz uma comparação com o valor que a gente leu com o caractere nulo, que é 0 hexa. Se for diferente do caractere 0 hexa, significa que a gente tem que enviar essa frase para o LCD. A gente vem para a rotina send, chama a rotina send data, que já foi explicado, a gente envia o dado para o LCD, e aqui a gente incrementa o DPTR para apontar para o novo dígito. E embaixo a gente recupera o parâmetro da pilha. E aí cai no jump ao XT, que vai ficar nesse loop até que o nosso valor lido lá da tabela seja o caractere nulo. Dessa forma a gente vai vir para a linha de baixo, recuperar o ACC e pular para o final da rotina de escrita. Assim a gente retorna do write table. Bom, para inicializar o LCD, a gente tem essa função do LCD init, que o LCD, para ele ligar, ele precisa seguir algumas instruções para conseguir configurar ele. Essas instruções são colocadas no datasheet. Para esse que a gente está usando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é informar se vai utilizar um display no modo 8 bits ou no modo 4 bits. E número de linhas e também a matriz do caractere. Todas essas configurações são colocadas nesse primeiro dado que a gente envia para o LCD. A gente envia a instrução e espera um delay e envia novamente. Isso para saber que realmente enviou para o LCD. Porque ele precisa desse tempo para conseguir executar a instrução. Após isso, a gente envia o valor 06 hexadecimal, que estabelece o sentido que o cursor vai funcionar e também se a mensagem deve ou não ser deslocada. Isso para conseguir configurar o método de escrita que você vai utilizar. E envia novamente. Após isso, faz o display on, que é para ligar o display e configurar aquela questão do cursor, dele piscar ou não. E limpa o display para não ficar nada escrito na tela. E retorna. Essa é a inicialização que precisa fazer antes de tudo para o LCD funcionar. Bom, aqui agora a gente vai começar a explicar a parte do teclado em si. Primeiro a gente começou criando algumas definições. Aqui a gente definiu os pinos do LCD como sendo representados pela porta P1, o pino RS, RW e Enable pela porta P3. Cada porta tem seu pino aqui, P6, P5, P7. E aqui, a partir dessa linha, a gente fez a definição das linhas e colunas. Conforme a gente viu no esquema do Proteus, a linha A está conectada no pino 2.0, a linha B no pino P2.1 e assim por diante. Aqui embaixo a gente já fez o clear no enable para enviar para o LCD, para indicar para o LCD que ele não tem que ler nenhuma instrução por enquanto. Então a gente manda o enable para 0. Aqui embaixo a gente fez a definição da posição de memória onde a gente vai gravar a nossa senha, que é a senha correta no caso. O password 0 vai ser a posição de memória 50 hexa, password 1, posição de memória 51 hexa e assim por diante. Em seguida a gente fez a chamada do LCD init, que aqui a gente vai ligar o LCD e configurar o modo de funcionamento dele, igual a Múria acabou de explicar. Aqui embaixo, a gente moveu 50 hexa para o registrador R0. O R0 é o registrador que vai fazer a contagem de números pressionados. Como a gente tem aí uma senha de 4 dígitos, ele tem que contar até 4 dígitos e depois recomeçar a contagem. Além de contar quantos dígitos foram pressionados, ele vai apontar para a posição de memória aqui em cima, de qual bit a gente vai ter que verificar. Se ele digita o bit, o caractere 1 lá no teclado, e esse é o primeiro caractere digitado, então ele vai ter que verificar isso com a posição de memória 50 hexa. Vai ser representada aqui embaixo como o caractere 1, que é a nossa senha certa. Aqui embaixo no move R5 0 hexa, a gente vai estar movendo 0 para R5, que é o nosso registrador de verificação de senha. Se esse registrador, após leitura de 4 bits, for 4 caracteres, for 4, significa que os 4 caracteres digitados são certos.
Caso ele não seja, então a senha digitada foi errada. E aqui embaixo, né, esse movimento para a porta P2, a gente define ela como entrada. Isso aqui é a porta responsável por fazer a leitura do teclado. Aqui embaixo, como eu já tinha explicado, tinha citado, a gente fez a definição da nossa senha, movendo para cada posição de memória a senha que a gente quer deixar definida como correta. Após isso, a gente vem para o livro Prepare, que a gente move o valor de 00H para o acumulador, que é aquele endereço que, como o Rony explicou, para a primeira frase a gente precisa começar no endereço 0. Então aqui é o 00H porque a gente vai precisar do endereço 0 naquela tabela. E aí a gente chama o write table para pegar a primeira frase e escrever o digite e a senha. Depois chama o second line para começar a escrever o dígito só na segunda linha embaixo. Agora vem o loop de varredura. Esse loop é o que vai ficar fazendo aquela variação entre as linhas do teclado para ver qual tecla foi pressionada. Tem a linha A, linha B, linha C, linha D. E em cada um ele faz as diferenças das colunas. Bom, na linha A, primeiro é definido o acumulador como 0 e o R7 como o 0. Ele é um auxiliar para contar as linhas. Primeiro é zerado o valor da linha A. E depois chama a rotina de coluna 1 para começar a verificar as colunas. Aqui em coluna 1, a gente coloca um sistema para evitar o efeito bounce no botão, ou seja, clicar, esperar 200 milissegundos e se continuar a clicar, significa que você realmente queria clicar naquele botão. Aqui, se você clica, você vai para o resto do código. Se não, você já pula para a coluna 2. E essa lógica segue neles também. Se você clicar, segue para o resto do código, se não, para a coluna 3. Bom, vamos falar que clicou em algum botão na coluna 1. Depois de verificar realmente você queria apertar o botão, ele vai verificar o R7. Nessa instrução, a gente compara o R7 para saber em que linha estava. Se foi clicado na linha 1, 2, 3 ou 4. Se o valor da linha for 0, que ele tiver salvo, ele escreve o número 1. Se não, ele pula para P2 e escreve o número 4. Se não for nem o P2, ele vai para P3, escreve 7. E se for, na verdade, 3, ou se não for o 3, ele vai para 4 e escreve asterisco. Ele faz esse pulo. E aí, por exemplo, se foi e clicou no número 1, por exemplo. Você vem aqui, vai ser a linha 1. Então, vem e move 1 para o acumulador. E aí, retorna para a linha. E aí, ao retornar para a linha, retorna na comparação para ver se o botão foi realmente pressionado. Porque após esse ciclo, pode ser que nenhum botão tenha sido pressionado. E se nenhum foi pressionado, então já pula para a linha B e faz o ciclo novamente. Caso tenha sido pressionado realmente, ele vai enviar esse dado para send button. E, antes de tudo, vai fazer as comparações para a senha. Na rotina send button, que a gente vai comparar se a senha digitada é certa e enviar para o LCD, a gente começa aqui movendo o valor para quem R0 está apontando para o B. O R0 vai ser o apontador para a nossa senha certa, que a gente definiu lá com password 1, 2, 3. A gente vai mover o valor para quem está apontando para B. E aqui a gente vai incrementar R0 para apontar para a próxima senha, próximo dígito da senha. E aqui a gente chama a rotina send data para enviar o que a gente acabou de ler do teclado. Embaixo a gente faz a comparação. A gente vai comparar o que a gente leu, que vai estar salvo em A, com o registrador B, que é o que a gente pegou aqui do R0, que vai estar apontando para qual dígito da senha a gente está verificando no momento. Por exemplo, se é o primeiro
primeiro dígito do teclado, então a gente vai comparar com o primeiro dígito da senha, que no nosso caso é 1. Se for igual, a gente vai incrementar R5, que é o contador de dígitos certo, de dígitos digitados certo. Se for diferente, a gente pula para a rotina diferente. Aí aqui a gente vai verificar se a gente já leu os 4 caracteres que a gente queria ler. Como assim é 4, de 4 caracteres, a gente tem que ler só 4. Se o R0, que é o contador de dígitos, for igual a 54, a gente vai vir para a linha de baixo, zerar ele. Se não, a gente vem para a linha next. Significa que a gente tem que ler mais dígitos para verificar se a senha está certa, porque a gente não leu os 4 ainda. Caso já tenha lido os 4 dígitos, a gente vai zerar o contador, vai vir para label status, vai dar um delay de 0,5 segundos, e aqui a gente vai comparar o registrador R5, que é o registrador de contador de dígitos digitado certo, com o número 4. Se ele for igual a 4, significa que a senha digitada é certa. Se não for, a gente pula para label wrong. Caso seja certo, a gente cai aqui na label right, vai zerar o contador de dígitos certo, vai chamar a subrotina second line, que vai mover o cursor do LCD para a primeira posição da linha 2, vai mover para o acumulador aqui FH, isso aqui vai apontar para a nossa mensagem da tabela que escreve bem-vindo, que vai significar que a senha digitada foi certa. E logo em seguida a gente chama write table, que vai enviar isso para o LCD. A gente dá um delay de 0,5 segundos mostrando essa mensagem na tela e limpa o display. Aqui a gente vai zerar tudo no display e vai voltar para a subrotina prepare, que está lá no começo do código e a gente já explicou no início. E volta para o loop de verificação. Caso a senha digitada aqui seja errada, a gente vai pular para label wrong. Aqui vai acontecer a mesma coisa da label right, a diferença é que o valor que a gente move para o acumulador vai estar apontando para outra mensagem, que nesse caso é senha errada. E a gente faz a mesma coisa e volta para o loop, lá em prepare. Aqui em next, caso a gente não tenha lido os 4 caracteres ainda, a gente volta para a linha 1, cai no loop lá de verificação de dígitos, que é o loop de varredura. E aqui estão os delays que a gente utilizou durante todo o código, que variando do tempo de 1 milissegundo, 15 milissegundos, 200 microsegundos e meio segundo, que foram os tempos necessários tanto para o bounce quanto para o LCD conseguir executar as funções. Bom, para demonstrar que lá a senha é só trocar os dígitos e também mostrar de novo a aplicação, a gente vai trocar a senha de 1234 para 147 asterisco e ver como o simulador reage a isso. E aqui no simulador, para mostrar com a nova senha, não é mais 1234. É 147 asterisco. E esse é o nosso projeto. Um abraço e tchau. Tchau.